Cristo não libertou você para viver essa vida que você talvez viva. Eis o segredo da salvação. Quer ser salvo? Você tem que confiar exclusivamente nos méritos de Cristo. Não são os teus méritos, não são as tuas obras, são as obras de Cristo. Todo aquele que entrega a sua vida a Cristo e o aceita como Salvador, quando ele for diante do juiz de toda a terra, e Deus nos for julgar, ele não nos verá, nem nossas obras, ele verá Cristo e suas obras. E como ele não pode condenar o filho, ele te salva por tabela. É isso que salva você. É Cristo em você. Você sem Cristo não é nada. Olá, seja muito bem-vindo novamente ao nosso canal Luz da Bíblia. É um prazer ter você aqui. Já compartilha esse vídeo, se inscreve e preste atenção na mensagem que o pastor Arilton de Oliveira e que o Dr. Rodrigo Silva tem a nos trazer. No mundo hoje em dia da teologia coach, da teologia emocional, do sermos ponto fraco de Deus, onde descentraliza o evangelho, você já vai pensar que a gente tem esquecido enquanto igreja o sentido verdadeiro da mensagem, a mensagem que Deus quer que a gente passe e a verdade que a gente viva? Tem muita coisa que você não está vendo, que está passando diante do meu, dos seus olhos. Agora você vai assistir a um conteúdo incrível, de uma mensagem que a gente sabe, mas esqueceu, e de uma verdade que está todo mundo ignorando. Essa mensagem vai incomodar muita gente, mas eu e você precisamos assistir. Vamos prestar atenção agora e depois vamos comentar sobre isso, tá bom? Quem sabe o tema de hoje vai ser o tema que mais vai chocar você. E de fato essa é a minha intenção. Eu aprendi muito cedo na faculdade de teologia de que o evangelho é para acomodar os que estão incomodados e incomodar os que estão acomodados. Então eu quero que você se prepare, porque a mensagem de hoje, ela vai mexer com as estruturas espirituais e com os conceitos de religião que você tem. E eu espero que lá fora ninguém queira me bater. Eu tenho muitos guarda-costas. E vamos ler dois textos. Vamos começar aqui. Efésios 2, 8 e 9. Queria que você lesse comigo. E você que está aí nos acompanhando em uma de nossas igrejas, onde quer que você esteja, leia também junto conosco esse texto. Leia comigo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Nosso exercício nessa manhã vai ser decorar esses dois versos. Se você não sabe nenhum verso da Bíblia de cor, você vai embora hoje sabendo dois versos. Vamos de novo? Mas ficou muito fraco. Tem gente que nem falou. Juntos. Porque graças sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se... Tá, vai ficar mais difícil agora. Vamos lá. Porque pela sois salvos mediante a... Isso não vem de... É o quê? Não de quê? Para que ninguém se... Ok, vai ficar mais difícil. Porque... Não, volta, está errado. Porque pela graça sois salvos. E isto é o quê? Não é de quê? Para que ninguém se... De novo, e aí acaba. Chega também, né? Porque... Ok? Decorou? Então você pode ir embora. O que você precisava aprender hoje é isso. Bom, como um bom professor, eu tenho que testar os alunos, né? Deixa eu fazer um teste. Agora a resposta vai ser sim ou não. Seja rápido e espontâneo, tá bom? Guardar a lei de Deus me ajuda na salvação? Né? Espontâneo e rápido. A pergunta é: guardar a lei de Deus me ajuda na salvação, sim ou não? Ok? Segunda pergunta:
Dar dízimos e oferta ajuda na minha salvação? Terceira pergunta. Fazer trabalho missionário, dar estudo bíblico, ajuda na minha salvação? Alguém está errado nesse auditório. Aqui está uma mescla danada de sim e não. Vamos de novo. Recapitulação é a lei do aprendizado. Guardar a lei de Deus ajuda na minha salvação? Não, irmãos. Ué? Você já esqueceu o verso que você decorou? Você acabou de decorar o verso. De novo. Dar dízimo e oferta ajuda na minha salvação? Não, irmãos. Você é salvo pela graça. Fazer trabalho missionário ajuda na minha salvação? Não. Você é salvo pela graça. O engraçado é que nessa primeira parte o pastor estava enfatizando na leitura do texto que corresponde mostrando que o que precisava ser feito para a nossa salvação, Jesus fez. Ninguém podia fazer ou cumprir esse papel tão bem quanto Cristo. Mas em contrapartida, ele mostra que hoje em dia, no mundo que nós vemos secularizado, tem muitos lugares, muitos centros de adorações, igrejas, denominações que têm pregado uma doutrina baseada somente em obras. Você exclui a graça, exclui Cristo e você meio que faz tarefas para você subir em hierarquia e você merecer por trabalho, por você fazer uma troca. No sentido de você faz algo e recebe outra coisa, sendo que a salvação nos é apresentada na Bíblia pela graça de Deus. Não estou diminuindo o sentido de fazer o trabalho missionário, dos dízimos, das ofertas, do sentido prático da vivência cristã, da guarda dos mandamentos. Mas às vezes as pessoas têm se atrapalhado justamente nesse contexto. Elas têm feito coisas para ganhar créditos com Deus, sendo que a palavra nos mostra que nós temos direito à salvação. Óbvio que cada um tem que lutar e trabalhar na sua vida espiritual para estar de acordo assim quando o Senhor voltar. Mas nos foi oferecida pela graça de Cristo, a única pessoa que poderia validar e nos presentear e nos estender a salvação, a redenção é Cristo. E às vezes a gente tem procurado muita ênfase no fazer para merecer e não aceitar quem já fez e nos deu. Se você pudesse fazer algo para ser salvo, salvação não seria seria por o quê? Obras. Viu? E a igreja adventista não ensina a salvação pelas obras. Verdade. Para com isso. Muitos acham que ensinamos, nós não ensinamos. Nós ensinamos salvação pela graça. É isso que a Bíblia ensina, não só Paulo. Essa verdade é tão radical que o dia que você entender, você nunca mais será o mesmo cristão, o mesmo adventista. E se tem adventista ou cristão dentro da igreja que leva uma vida desgraçada, uma vida sofrível, é porque não entendeu ainda o Evangelho. Precisa explicar alguma coisa? Por exemplo, o pastor Arilton está falando exatamente para os irmãos da igreja adventista, no caso a igreja que eu frequento, mas pode ser para qualquer denominação. Nós temos muitas vezes visto com outros olhos e praticado um sentido de adoração que não é exatamente a adoração que Deus quer que a gente faça e a visão que nós temos que ter da mensagem cristocêntrica, do plano da redenção e do que Jesus fez para nos salvar. A gente muitas vezes se confunde com tudo isso, vira literalmente uma salada de fruta. Mas um contexto muito importante que o pastor esclarece é a respeito, por exemplo, da igreja adventista. Para muitos, nós guardamos a lei para ser salvo, mas nós entendemos a verdade agora que somos salvos pela graça de Deus, mas guardamos a lei por respeito e porque somos salvos em Cristo, porque a lei se manifesta sendo como o caráter do Senhor. Então os 10 mandamentos a gente não guarda ou a gente não vive as práticas da vida cristã de acordo com os ensinos bíblicos para ter a salvação, mas porque nós entendemos que Cristo nos dá a salvação e em resposta ao amor dele, em resposta ao que Cristo nos pede, a gente segue
os princípios, observa os mandamentos e a gente testifica da fé de Jesus. Mas a doutrina adventista em nenhum momento é baseada nas obras, mas é totalmente vinculada, e o entendimento completo dela é a graça de Deus. Porque Cristo não libertou você para viver essa vida que você talvez viu. Eis o segredo da salvação. Quer ser salvo? Você tem que confiar exclusivamente nos méritos de Cristo. Não são os teus méritos, não são as tuas obras, são as obras de Cristo. Todo aquele que entrega a sua vida a Cristo e o aceita como Salvador, quando ele for diante do juiz de toda a terra, e Deus nos for julgar, ele não nos verá, nem nossas obras, ele verá Cristo e suas obras. E como ele não pode condenar o filho, ele te salva por tabela. É isso que salva você. É Cristo em você. Você sem Cristo não é nada. Paulo já enfatizava em Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então a ênfase do reconhecimento da salvação é nos méritos da pessoa de Jesus, não a outro. Você pode guardar a lei de Deus. Você pode não matar, não roubar, ser fiel à tua esposa, pode dar dízimo e ter 30% de pacto, pode fazer trabalho missionário, trazer 40 almas por ano, ser ancião de igreja, você pode ser um rato de igreja, nada vai adiantar. Isso não pode ajudar uma vírgula na sua salvação. Porque você é pecador, você depende da graça de Cristo. E enquanto Cristo não habitar esse coração teu, você está condenado. Totalmente condenado. Você só pode ser salvo se Cristo habita no coração, porque é a nossa fé nos méritos dele, no que ele fez, que vai nos salvar. Amém? Mais nada. Essa verdade é radical demais. Necessária. Agora, a igreja adventista não é mais uma igreja nessa terra. Nós não somos mais uma igreja evangélica tradicional. Nós somos a igreja remanescente. E por sermos a igreja remanescente, nós encontramos o equilíbrio do evangelho, a relação entre fé e obras. E como tudo que Deus faz é perfeito, você não precisa se afastar um verso da Bíblia para entender esse equilíbrio. Basta ler o próximo verso, que nós já decoramos, Efésios 2, 8 e 9. Você só vai ler agora o próximo. O que diz Efésios 2, 10? Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para quê, irmãos? Não ouvi não. Nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós o quê? Mas peraí, Paulo diz, fez tudo o que ele falou até agora? Paulo estava indo tão bem, salvação pela graça, mediante a fé, Paulo tinha que colocar as obras, claro, o equilíbrio do evangelho. E sabe o que Paulo está dizendo? Nós somos salvos é pela graça, mas nós somos salvos pela graça para andarmos nas boas obras. O que eu acho importante é que o pastor menciona quando ele fala do sentido do equilíbrio. Eu fico muitas vezes imaginando como no tempo dos fariseus, no tempo que Jesus começou seu ministério, ministrava e estava ali seguindo a sua trajetória e fazendo discípulos, muitos vinham a eles questionando a autoridade da lei, mostrando os pontos falhos, o que Jesus poderia, na visão deles, ter pecado, ou os discípulos, o que eles estavam transgredindo. Só que a ênfase que Cristo nos deu e nos ensinou, e a palavra nos mostra, nós temos que aceitar as coisas de Deus, nós temos que entender que a salvação não pertence a nós, pertence a Deus. Mas em reflexo disso, a gente tem que ter uma vida de santidade, de separação, uma vida de consagração, mas também temos que na nossa vida vivenciar as práticas de guardar os mandamentos, testemunhar de Jesus. É um combo, a gente não pode ter um sem ter o outro. Mas não podemos achar que pelas obras que eu faço, pelo meu
poder, pela minha força, eu posso ser salvo. Eu tenho que dar o mérito a quem precisa, a quem merece o mérito. O que eu acho interessante, que o pastor mencionou muito bem ali, é que fé e obras e a graça do Senhor tem que andar junto. É um combo, você não tem como separar. Nós não somos salvos pelas obras ou pela execução de guardar o mandamento, de ser uma pessoa exemplar, uma ótima pessoa, um ótimo líder religioso, até mesmo um membro de igreja. Mas nós somos salvos pela graça, porém, todavia, entretanto, nós precisamos entender que o cumprimento dos mandamentos, da fé em Jesus, do testemunho, de uma vida nova e restaurada, o nascer de novo, ele exemplifica o que a gente já aceitou. Quando a gente aceita Jesus como Salvador e entende que é dele a salvação, a nossa resposta humana a isso é cumprir fielmente os mandamentos, testificar de Jesus e ter uma vida de consagração. Mas às vezes a gente negligencia, assim como no tempo bíblico, os fariseus, eles viviam para a lei, mas não pregavam o evangelho, não pregavam o Messias que viriam. Eles eram rígidos na servidão da palavra, mas não introduziram o Messias, a verdade que salva e que liberta. Também serve de alerta para nós que muitas vezes nós temos baseado a nossa vida em função do que eu acho que devo fazer, e poucas vezes no assim tem dito o Senhor. Precisa haver, irmãos, equilíbrio na vida espiritual, para saber o que Deus nos dá e o que é minha responsabilidade fazer. Deus preparou de antemão essas boas obras para que nós andássemos nela. Então vou repetir 3 perguntas. Guardar a lei de Deus ajuda na sua salvação? Não. Mas todo que é salvo por Cristo guarda a lei. Verdade. Dar dízimo e oferta ajuda na sua salvação? Não. Mas todo que é salvo por Cristo é fiel dizimista e ofertante. Fazer trabalho missionário, levar pessoas a Cristo, ajuda na tua salvação? Não. Mas todo que é salvo por Cristo, o primeiro desejo do coração vai ser partilhar Cristo com os outros. Você entendeu? Como é que se equilibra fé e obras? Então os adventistas não guardam sábado porque nós somos legalistas e queremos ser salvos pelas obras. Não. Nós guardamos o sábado porque Cristo um dia nos alcançou. Então, eu queria resumir a mensagem de hoje com uma única expressão, que é um adágio popular. Não coloque a carroça na frente dos bois. Você é salvo para obedecer. Nós somos salvos para obedecer. Que mensagem poderosa, né? Nós somos salvos para obedecer. A gente precisa cada vez mais buscar discernimento de Deus. A gente tem colocado muitas vezes, quando o pastor fala a carroça vem dos bois, a gente tem atropelado o sentido pleno do evangelho. A gente tem feito uma coisa e Deus tendo pedido outra. E a gente muitas vezes não tem entendido na comunicação do Senhor que o que precisava ser feito para a nossa salvação foi feito por Jesus. Mas a resposta a essa salvação que nos foi dada, a esse sangue vertido, tem que ser na nossa vida prática. A gente tem que fazer as coisas não para ser salvo, mas porque eu estou salvo. A gente tem que entender que o que Deus fez por nós, somente Ele podia fazer. E na palavra do Senhor, o que Ele nos pede? Que a gente seja fiel, que a gente obedeça, que a gente tenha discernimento, que a gente medite nela de dia e de noite, para que a gente dê frutos e que a nossa vida se aproxime do desejo do Criador. Mas óbvio que a gente precisa entender os contextos, porque muitas vezes a gente pode estar tempo demais errando, tentando acertar, mas da forma que não vai levar a lugar nenhum. Porque quando eu vejo pelas minhas obras, pela minha força e pela minha vontade, eu não tenho como me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, para o que Ele fez na cruz do Calvário, eu não vejo como me perder. E isso também serve para mostrar para você que o Adventismo ele prega a graça do Senhor, não obras. Mas a obra é uma resposta humana ao aceitar da salvação de Cristo Jesus, para que a gente possa mostrar na vida que a gente obedece e os ensinos e vive a prática que o Senhor nos ensina. Preste atenção agora no que o Rodrigo Silva vai falar para você. A única razão para você sair da igreja. Tem uma razão que você deve sair da igreja. A única e exclusiva razão para você sair da igreja é se você chegar a uma conclusão bíblica
que doutrinariamente o que se ensina ali não é o que a Bíblia manda. Verdade. Aí você deve sair. Mas fora a razão bíblica doutrinária, escândalos nunca foram motivo para você sair da igreja. Isso aqui vale para adventista, para qualquer igreja. Se você está saindo da Assembleia de Deus porque um pastor lá roubou, porque um presidente lá, um cooperador, você não está correto. Você não está na igreja por causa do pastor. Se você está saindo da congregação cristã no Brasil porque você descobriu que os anciãos lá estão usando, sei lá, alguma conta errada aí que não deveriam, não, isso não é motivo. Se você está saindo da igreja católica porque teve problema de pedofilia, isso não é motivo. Porque biblicamente, quando eu leio a Bíblia, eu estou estudando muito essa questão da apostasia de Israel, eu vejo tanta coisa errada, horrível que os judeus faziam. Você tinha rei mandando queimar o filho dele a Moloch, que é coisa pior do que isso. Eu acho que por pior que seja a situação de uma igreja, eu nunca vi, seja da adventista, da católica ou da presbiteriana, um pastor que queimou o filho dele num altar pagão na frente da igreja. E em Israel você via reis fazendo isso. E nenhum profeta mandou o povo sair do meio de Israel. O cristianismo só saiu do judaísmo quando doutrinariamente tornou-se insustentável permanecer no judaísmo, porque a essência da mensagem do Novo Testamento é reconhecer Jesus como Messias. Como eles não reconheciam Jesus como Messias, essencialmente não dava mais para ficar ali. E uma coisa importante que o pastor frisou ali, que é importante a gente lembrar, é que a única coisa aceita para você sair de uma denominação e ir para outra é teologicamente, mas todos nós precisamos entender que fazemos parte do corpo de Cristo, e não é questão por rixa, por opiniões diversas, até mesmo por um ambiente ou não gostar de certa pessoa que vai validar a gente abandonar a fé. Tem coisas muito mais graves que acontecem, como o pastor está mencionando aqui, e muitos ao longo dos séculos, das décadas, nunca abandonaram seu posicionamento religioso. O problema é que nós estamos vendo uma geração, hoje em dia, muito mimimi, literalmente. É uma geração que qualquer coisa ofende, o pecado ofende, a verdade ofende, a palavra machuca, e a gente não tem entendido que no contexto espiritual, no final dos tempos, Deus nos chama a congregar. E a gente tem mais motivos para ficar dentro da igreja do que para sair. Não importa a denominação, é claro, né? Ficou claro isso para os irmãos? Mas o cristianismo não saiu do judaísmo por causa das coisas erradas que havia no judaísmo. E aqui eu pego Daniel como exemplo. Israel falhou, Judá falhou. E eu faço uma pergunta retórica para vocês. Por que veio o cativeiro da Babilônia? Numa resposta simples, de escola sabatina ou dominical. Por que Deus mandou Nabucodonosor? Por causa da fidelidade do povo? Por causa da desobediência. Perfeito. Daniel estava desobediente? Daniel estava idólatra? Daniel estava infiel? Mas ele foi para o cativeiro. A primeira pergunta que eu faço ao ler o livro de Daniel é: eu estou disposto a permanecer junto ao povo de Deus, mesmo que eu sofra as consequências do pecado do povo de Deus, dos quais eu não participo? Ou eu sou santo demais para fazer parte do povo de Deus? Ao que me consta, irmãos, não estou aqui querendo defender nenhum erro das igrejas, mas segundo a parábola de Jesus, o trigo e o joio deveriam crescer separados até a volta de Jesus. Ah, não é separados? É juntos? Ah, então eu vou pedir um favor, avisem isso para alguns aí que não vêm mais para a igreja, que não suportam os erros da igreja. Verdade. Eles são trigo e não vêm para a igreja porque eles não querem crescer junto com o joio. Eles acham que Jesus se equivocou na parábola dele, porque Jesus falou que até a vindima o joio e o trigo têm que crescer juntos, mas eles acham que Jesus se equivocou. Vamos atualizar Jesus. E o que é interessante nesse contexto é que hoje em dia a mensagem em muitas denominações locais não tem sido da Bíblia para o coração das pessoas, mas tem sido das pessoas tentando moldar e mudar a palavra de Deus, dar uma pequena atualizada nos contextos mais novo, mais atual, onde muitas vezes a gente coloca a nossa vontade antes da vontade do Senhor. Nós precisamos entender o que o pastor está falando ali, é que a gente tem que
viver os momentos que nós somos chamados a viver. Às vezes vão vir momentos de extrema apostasia, de extrema frieza espiritual. Às vezes nós vamos estar em locais onde a estrutura, o ambiente ou a mesmo o líder religioso não vai te favorecer, mas você tem que pedir iluminação da palavra de Deus para discernir o local que você precisa estar e aonde Deus quer te levar. Mas saiba que quem faz a separação do joio e do trigo é o Senhor, não cabe a nós isso. Jesus não sabia, Jesus não tinha a luz maior. O trigo tem que crescer separado. Não. Segunda coisa que eu aprendo da parábola do trigo e o joio: nós não sabemos quem é quem. Terceira coisa que eu aprendo agora, pegando de Daniel: eu sou do povo de Deus e sofrerei as consequências com o povo de Deus, mesmo que não esteja participando dos pecados do povo de Deus. Quarta coisa que eu aprendo com Daniel: quando ele vai orar pelo povo de Deus, você depois lê com calma esse capítulo 9 em sua casa, você vai ver que Daniel, ele não fala assim: Senhor, perdoa os pecados de Judá. Ele fala: nós temos pecado contra ti. Todos. Nós, cabe ao Senhor a glória e a nós o corar de vergonha. Ele não ficou na internet denunciando todo mundo como se ele fosse a perfeição máxima. Ele se identificou, estou citando o livro Santificação, ele se identificou com o Israel pecador. Então eu repito para ficar bastante latente na sua cabeça. Eu queria deixar para você o verso lá de Hebreus capítulo 10, versículo 23. Olha o que diz assim, ó: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O Senhor fez a promessa, Ele é fiel e Ele vai voltar buscar os seus que aceitaram ser lavados pelo sangue do Cordeiro, que abraçaram a graça de Cristo Salvadora, que cumpriram fielmente uma jornada cristã, entendendo os passos da vida cristã, incluindo guardar os mandamentos e testificar de Jesus. E mais importante tudo isso, Deus vai buscar a igreja dele, não a placa, mas a igreja invisível que ele tem em todo que é lugar, e todo olho verá, e o Senhor voltará com poder e grande glória. Que o Senhor te abençoe, que essa mensagem tenha entrado no seu coração. Até o próximo vídeo. Fique com a paz de Cristo.